Oi, gente, eu sou a Giovana e hoje eu vou dar mais uma aula de matemática para vocês. A aula de hoje é sobre trapézios. Então, o que é trapézio? O trapézio, ele pertence à família dos quadriláteros, né? São as figuras que possuem quatro lados. E uma das características do trapézio é que ele possui pelo menos um par de lados paralelos entre si. Então, nesse exemplo, a gente pode ver que o lado MT e o lado RS são paralelos entre si. Além disso, eles também possuem dois pares de ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? São ângulos que somados formam 180 graus. Então, ali, as duas retas que cruzam as duas paralelas, então, a reta MR e a reta TS, possuem ângulos que são suplementares entre si. Então, o ângulo M e o ângulo R, e o ângulo T e o ângulo S. Agora, como que a gente vai calcular a área do trapézio? Bom, a área do trapézio ela é calculada a partir da base média entre as bases do trapézio. Então, nesse exemplo, a gente pode ver que a base de cima ela é menor do que a base de baixo. Como que a gente vai fazer essa base média? A base média é a base menor mais a base maior dividido por 2. Então, essa é a base média. A gente sabe que, geralmente, se fosse um caso paralelogramo, né, o trapézio não é um paralelogramo, mas se fosse, a área seria base vezes a altura. Então, a gente faz uma adaptação e faz a base média vezes a altura e divide por 2, que é para fazer a média entre as bases. Então, a área do trapézio seria base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. E esse aqui é o exercício 11 da lista do capítulo 4. A gente vai fazer esse exercício aqui, então vamos lá. Uma certa propriedade rural tem formado um trapézio como na figura. As bases WZ, então aqui WZ e XY do trapézio, aqui XY é de baixo, medem 9,4 e 5,7 respectivamente. Então, aqui é ao contrário do nosso exemplo, a base de cima é maior do que a base de baixo. E o lado YZ margeia um rio. Então, YZ é esse lado daqui. Ele já falou que vale 9,4 e que vale 5,7. Se o ângulo XYZ, então qual é o ângulo XYZ? XYZ, então o ângulo aqui no Y é o dobro do ângulo XWZ. O ângulo XWZ é esse daqui. Então, se aqui ele já botou que vale B, o ângulo Y vale 2B. A medida em quilômetros do lado YZ que fica à margem do rio. Então, a gente tem que descobrir essa medida daqui, que fica o lado YZ. Bom, então agora sabendo que a questão que é como que a gente vai fazer essa questão? Aqui a gente sabe que esse ângulo aqui no ponto Y vale duas vezes o ângulo em W. Então, dividindo ele exatamente no meio, a gente consegue ter duas partes valendo B. Se a gente chamar esse ponto daqui de ponto A, vocês conseguem perceber que a gente tem duas figuras agora? Aqui a gente tem um paralelogramo, aqui a gente tem um triângulo isósceles. Por que a gente sabe que é um triângulo isósceles? Porque esse ângulo daqui vale B, esse ângulo aqui vale B também. Se a gente tem um triângulo com dois ângulos iguais, ele é um triângulo isósceles, o que significa que esse lado aqui é igual a esse lado daqui. E por que esse ângulo daqui vale Bzinho também, né? Isso aqui é um paralelogramo, né? Então, essa reta daqui, ela é paralela a essa daqui. Quando a gente faz isso, o ângulo daqui é igual ao ângulo daqui. Então, a gente conseguiu chegar nessa conclusão. Além disso, o que o exercício deu pra gente? Deu esse daqui, 9,4 km, 5,7 km. A gente sabe que nessa figura daqui, essa reta é paralela a essa daqui. Essa reta é paralela a essa daqui. Então, por isso, essas duas partes são iguais. Como aqui a gente tem a medida de 5,7 km e essa medida daqui tem que ser igual à medida de XY, então aqui também vai ser 5,7 km. Esse pedaço aqui, a gente já sabe que é igual a esse daqui, porque é um triângulo isósceles. Então, essa medida daqui vai ser o quê? Vai ser 9,4, que seria o total, WZ, menos 5,7, que é o WA. Então, a gente vai encontrar o AZ valendo 3,7 km, YZ é igual ao AZ, que é igual a 3,7 km. E assim a gente termina esse exercício. Tchau, gente!